você que é a representante de várias categorias aqui no município de Natal, você que é uma mulher de força, uma mulher guerreira, que vem aí ao longo de vários anos empunhando a bandeira do servidor, e não é uma atividade fácil, ao contrário do que muitos pensam, mas é uma atividade de muita abnegação. É uma atividade que as pessoas abrem mão de suas famílias, sobretudo quando se é mulher, né? Mulher. Caiu aqui. Oi? Mulher que Oi, voltou. fica todos os dias em atividades constantes e diversas. Mas é um prazer grande e hoje nós vamos iniciar, né, de uma forma oficial, vamos dizer assim, uma discussão mais ampliada acerca do texto da reforma da Previdência que foi enviada à Câmara Legislativa. Então, eu passo para você, para que você comece as suas considerações iniciais. Nós vamos ter aí 40, 50 minutos para nós conversarmos, termos esse bate-papo e também, claro, interagirmos com as pessoas que estão nos assistindo. Então, boa tarde, vereadora Nina. De pronto, a gente aceitou o convite de um tema extremamente importante. Boa tarde às servidoras e os servidores municipais. Estou falando aqui em nome do Cisenat, que representa mais de 5.000 servidores filiados, e em nome das demais entidades da mesa SUS, o Sindisaúde, sindicatos odontologistas, sindicatos enfermeiros, farmacêuticos, que compõem, a mesa SUS do Sistema Único de Saúde, além do Cisenat, que abrange as demais categorias. Então, a gente gostaria de agradecer. É importante essa discussão, porque a vereadora Nina é a relatora do projeto de lei, um projeto de lei que foi enviado à Câmara dos Vereadores sem discussão com os servidores, sem discussão no CONAD, que é o Conselho de Administração do Natalprev. Inclusive, quando chegou à Câmara, nós colocamos essa informação e, de pronto, o vereador Maurício Gugel pediu um parecer à Procuradoria da Casa se era legal ter o trâmite desse projeto sem ter passado no CONAD. Então, a gente agradece essa oportunidade, que as entidades e os servidores ainda não tiveram de ter acesso e discussão a esse documento. Nós, particularmente, todas as entidades sindicais de representação na base do município só tiveram conhecimento na imprensa, quando um blog local noticiou que o prefeito tinha enviado. E, realmente, o projeto de lei está assinado pelo prefeito, eu tenho uma cópia aqui, dia 28 de abril. E nós temos até julho, há uma obrigatoriedade, a gente tem conhecimento, tem consciência da obrigatoriedade dos estados e municípios após a aprovação da reforma da Previdência do governo Bolsonaro, que teve como único objetivo a retirada de mais direitos ainda da classe trabalhadora, e agora obriga os estados e municípios a adequar a sua reforma em alguns aspectos, Mas a gente não pode, de forma nenhuma, aceitar que nem no estado do Rio Grande do Norte, nem no município de Natal, a gente tenha uma reforma ainda que retire mais direitos ou perca a oportunidade de amenizar os seus danos aos trabalhadores que recebem menos. Então, essa é a fala inicial. Eu não sei se já começo a debater em si o projeto, para que a discussão seja mais objetiva possível e dê espaço, porque eu sei que tem várias entidades sindicais, servidores, que vão querer fazer intervenção aqui, porque realmente a gente está com necessidade da discussão desse projeto. A gente solicita a todos os vereadores, independente de fazer bancada de oposição, bancada de situação, que se debruce ao estudo desse projeto de lei, que não votem sem uma ampla discussão e que a gente possa consensualizar emendas, que não tragam tanto prejuízo aos servidores, que a gente vai se deter ao projeto e vai colocar aqui alguns pontos, de análise inicial desse projeto de lei. Soraya, antes de nós adentrarmos especificamente na matéria, eu gostaria de perguntar a você
se vocês estão, ao longo desse tempo, fazendo análise dos dados com relação ao FUNFIPRE e o FUNCAPRE. Porque sempre quando a gente fala na questão previdenciária de Natal, o presidente coloca, já colocou isso em outras oportunidades, que se falou em alguma matéria relacionada à Natalprev, que existe uma disparidade entre esses dois fundos. Isso realmente vocês têm conhecimento? Qual é o seu posicionamento com relação a isso? Então, o Natalprev, o regime próprio de previdência, que quando houve a reforma, né, da Previdência, os municípios, eles tiveram a oportunidade de decidir se ingressavam no regime geral de previdência ou se criava ou mantinha os seus regimes próprios. Então, Natal optou por manter seu regime próprio de previdência, o RPPS, né, que é administrado pelo Natalprev, pelo Instituto de Previdência, com os conselhos deliberativos da sua política. Então, nós temos dois fundos, né, um até 2004, né, aonde o que se tinha de arrecadado, né, porque o que aconteceu é que antes os gestores, eles descontavam a previdência dos servidores e não repassava nem ao Instituto próprio e nem ao regime geral. Repassava um mês, passava um ano sem repassar e não tinha penalização nenhuma. Então, na hora que começou a penalizar os gestores pelo não repasse dos recursos descontados dos salários dos servidores e não repassados, quando começou a penalizar, aí eles começaram a regularizar, a fazer acordos com a Previdência para regularizar. Então, até 2004, o fundo é deficitário, não porque não foi descontado dos salários dos servidores, porque foi descontado e não repassado, e nós não podemos pagar essa conta novamente. Então, esse fundo é deficitário. A partir de 2004, foi criado um novo fundo. E esse, por ter obrigatoriedade e penalização de gestores por não repasse, inclusive os municípios são penalizados também, né, com o bloqueio das transferências, esse não é deficitário, para você ter ideia. Esse não é deficitário. Esse é muito pelo contrário. Tem aplicação financeira, né? E é um saldo ativo, né? E extremamente bem administrado, capitalizado da Previdência dos servidores. Então, o que você conclui? Que os recursos arrecadados, descontados na fonte, no contra-cheque dos servidores, se fossem desde o início repassados aos fundos de previdência, a gente não teria dois fundos, a gente teria apenas um fundo sem ser deficitário. Então, a gente acompanha essa questão, né, todos os sindicatos, e a gente não aceita de forma nenhuma, né, que os servidores na beira da aposentadoria ou os servidores que recebem menos paguem a aposentadoria maiores do município de Natal, ainda mais numa situação como a gente está. 5 anos sem reajuste salarial. Nós temos servidores da prefeitura, em torno de 1.500 servidores, que recebem o salário básico, menos o mínimo, R$ 725. R$ 725. O salário mínimo nacional está R$ 1.040. Então, é uma situação, por isso que a gente quer discutir. Por que a alíquota de 14% para todos? Porque não aplica a alíquota progressiva que a reforma administrativa federal prevê. Eu tenho uma tabela aqui, ó. Essa é a tabela, gostaria que os servidores tomassem conhecimento, da alíquota progressiva. Quer dizer, até um salário mínimo, R$ 1.045, desconta 7,5%. De 1.045 a 2.089, 9%. De 2.089 a 3.134, 12%. De 3.134 a 6.000, 14%. De 6.000 e pouco a 10.000, 14%. De 10.000 a 20 mil reais, 16%. Quem é que ganha, hein, gente? 20 mil reais na prefeitura, a gente sabe muito bem quem. 16%, 20 mil a 40 mil reais, 19%. Eu queria saber quantos servidores tem na Folha recebendo 40 mil, que eu desconheço.
E acima de 40 mil, 22%. Então, o que é que querem fazer? Querem que a grande massa de servidores que recebe de 1 a 3 salários mínimos, que é a grande massa, porque as gratificações não descontam a Previdência. Você tem, por exemplo, um agente patrimonial, um fiscal da Censu de feira, ele recebe o vencimento básico, ele recebe a gratificação por tempo de serviço. Isso desconta a Previdência. Mas o risco de vida que ele recebe, a insalubridade que ele recebe, o adicional noturno que ele recebe, a hora extra, se ele receber, não desconta a Previdência. Então, quando ele se aposenta, ele perde tudo e só fica com o vencimento básico e o tempo de serviço. E é isso que incide, né, a Previdência, o desconto previdenciário dos servidores. Então, essa discussão nós queremos fazer com a sociedade, né, com a Câmara Municipal, para a gente fazer uma reforma justa. E, em contato com alguns servidores do Natalprev, disseram que essa ainda não é a reforma. É uma mini reforma para atender minimamente o não repasse dos recursos federais, porque tem que ser aprovado até julho, 31 de julho, mas a gente ainda terá uma outra reforma. Essas informações, não sei se procedem, mas foi isso que eu tenho informado. Mas, assim, vamos agora focar no texto que já chegou, porque, na realidade, existem várias especulações. Mas aqui, antes da gente... Está muito interessante esse seu preâmbulo, mas houve 3 pontos que você tocou que eu gostaria que você reforçasse. Primeiro, dizer que o governo, ele alega todo o tempo, mensalmente, ele tem um déficit de mais de 15 milhões no FUNFIPRE, tá? E ao passo que a gente sabe que o FUNCAPRE, como você mesmo ratificou, ele tem um superávit. Então, ele tem aplicações, enfim. Alguma vez, as entidades sindicais, os servidores, cogitaram a hipótese de unificação desses fundos? Você acha que isso poderia ser uma solução? Ou se isso também seria prejudicial aos servidores? Olha, faz mais de um ano que o CONAD não se reúne, que é o Conselho de Administração. Inclusive, nós indicamos ontem, por decisão do Conselho, nova representação no Conselho de Administração. Há uma obrigatoriedade anual de fazer um cálculo atuarial. Esse cálculo é feito, a gente não participa, é publicado no Diário Oficial. O cálculo atuarial é, né, das contas dos fundos previdenciários, né, do FUNCAPRE e do FUNFIPRE, o FUNFIPRE deficitário. Então, nós só teremos condições, né, quando você fala assim, unificar, a ideia, o que a gente defende, não é a unificação. A ideia é que o poder público devolva ao FUNFIPRE aquilo que foi descontado no contra-cheque dos servidores e não foi repassado à Previdência. Quem deve não é o servidor pagou. Eu tenho 34 anos de serviço público, eu paguei 34 anos. Meu nome está lá no FUNFIPRE, eu paguei tudo, mas o que foi descontado do meu salário não foi repassado ao FUNFIPRE. Aí eu vou unificar, né, com quem tem um repasse regular. Não, o que tem que ser feito é o poder público devolver ao FUNFIPRE aquilo que descontou e não repassou ao fundo previdenciário. A partir do momento que devolver, aí pode unificar. Quando zerar a conta, quando repassar tudo que deixou de ser repassado, aí pode unificar. Quando zerar a conta, quando repassar tudo que deixou de ser repassado, aí pode unificar. Vocês já chegaram alguma vez a ter um entendimento de quanto seria esse valor desse não repasse? Olha, isso aí é uma conta, né, histórica. Para você ter ideia, antes de... Oi? Eu estou lhe ouvindo. Eu estou com o som comprometido, Soraya. Só um minutinho. Eu estou ouvindo bem. Mulher, bota isso aqui, ó, nessa caixa.
E os servidores, será que estão ouvindo Soraya, bem? estou com o som comprometido. Só um minutinho, por favor. Segura aí o Não, raciocínio. sem problema, eu aguardo. O meu áudio aqui, só um minutinho que a gente está tentando restabelecer. Sem problema nenhum. Só um minutinho, Soraya. Sem problema, Nina. Pode ficar tranquila Só um aí, minutinho que eu que a gente está aguardo. restabelecendo o som. E aí? Ok. Pronto, voltou. Uma conta, né, histórica. Para você ter ideia, antes de... Oi? Pode falar. Eu estou lhe ouvindo. Pode falar, estou lhe ouvindo bem. Restabelecendo Não. o som. Desculpe. Oi? Eu estou com o som comprometido, Soraya. Não, está repetindo tudo que você já falou. Eu estou ouvindo aqui o que eu já falei. Soraya, estou com... Você está com problema aí de retorno, eu acho. som comprometido, só um minutinho, por favor. Ó, tá repetindo tudo que você falou. Voltou? É um problema com a internet. Eu tô usando 4G. Só um minutinho, Soraya. Só um minutinho. O Wi-Fi está desconectado. Como é que volta para lá? Oi? Soraya? Oi? Pronto? Eu estou lhe Desculpa, ouvindo. Vou voltar aqui. Pode pegar o gancho, o raciocínio. Já voltou. Então, pode falar. Então, você perguntou se eu tenho ideia de qual seria o rombo, né, na verdade, da Previdência dos servidores municipais, que o rombo não é porque a Previdência é deficitária, não é porque o que foi arrecadado dos servidores... Eu perguntei déficit. Isso. Para vereador é déficit, para a classe trabalhadora é rombo. Mas, enfim, é a mesma linguagem, o sentido é o mesmo. Então, não é porque o que foi descontado na fonte não dá para financiar ou pagar as aposentadorias, é porque não foi repassado ao fundo previdenciário, por isso que a gente chama de rombo nas previdências, né? Então, isso é histórico, eu não sei se você sabe, e deve saber, antes de 88, o regime jurídico dos servidores municipais era regime seletista, né? E nós passamos para estatutário. Para você ter ideia, nem o FGTS do pessoal que estava na prefeitura antes de 88 foi pago devidamente. Até hoje, aquele Banco do Nordeste manda extrato dizendo que o dinheiro não foi repassado e tal. Então, para você recuperar, né, você tem que fazer uma auditoria extremamente, né, vigorosa, porque você tem que recuperar quantos servidores contribuíam, né, qual era o regime, né, até 88 era seletista, depois estatutário, né, quanto foi, quais os acordos que eu já acompanhei vários na Câmara, o debate de saque de previdência, né, o ex-prefeito Carlos Eduardo é campeão de saque de previdência, teve que ir lá fazer não sei quantos acordos no Ministério da Previdência para poder não ser processado, para poder os recursos do município de Natal não serem bloqueados, e quis fazer um repasse um saque no ano eleitoral, e nós impedimos com apoio importante aí da Câmara Municipal. Então, sempre, é incrível, sempre a previdência dos servidores, né, é algo cobiçado pelos gestores. Em vez de taxar as grandes fortunas, reforma da Previdência para retirar direito. Em vez de dizer ao município está em déficit, não tem aumento, congela salário, porque não taxa aqui quem está devendo, os grandes devedores do município de Natal. Não, sempre impõe para a classe trabalhadora o congelamento
ou retirada de direito. Então, esses 14% aqui para todos é injusto. Nós não vamos aceitar 14% para todos os servidores que ganham menos de um salário mínimo e quem ganha 40 mil reais. Ainda mais, os 14%, a prefeitura não vai pagar os 28%, porque seria, hoje é quanto? É 11% por servidor e 22% para a prefeitura, que paga 100% do valor que o trabalhador paga. Aí, o projeto de lei coloca 14% para todos os servidores e o município continua com 22%. Quer dizer, então, mais uma questão aí danosa para os trabalhadores. A outra coisa, vereadora Nina, que impõe à prefeitura, né, esse projeto de lei, todas as aposentadorias e pensões por morte, os benefícios, auxílio doença, auxílio reclusão, todos os benefícios previdenciários eram pagos pelo Fundo Previdenciário, pelo Natalprev. Com esse projeto de lei, não. Apenas as aposentadorias e pensão por morte serão pagos pelo Natalprev. Todo o restante passa a ser pago pela prefeitura através de quem? Da SEMAD. Ora, a SEMAD não está pagando uma insalubridade de um profissional que está no hospital municipal, combatendo lá o coronavírus, arriscando sua vida, ele está sem receber insalubridade. Há 2 meses, prometeram em audiência no Ministério Público do Trabalho, mediado pela promotora Ileane, que ia enviar o projeto que é protocolar no Ministério Público do Trabalho, que é mandar à Câmara. 2 meses a gente está aguardando. Um assistente social, um cuidador, que está abrigando a população de rua, cuidando, sem salubridade. Então, são situações que a prefeitura não está pagando os ativos, né? Que está combatendo uma pandemia, insalubridade adicional noturno, imagine pagar aí os demais benefícios que o Natalprev estava pagando. Então, são questões que não podem ser votadas a toque de caixa, e eu sei da sua responsabilidade, a sua formação no direito, você tem um mandato qualificado, você tem condições de fazer um estudo profundo desse projeto e tem tempo, né? Hoje é 18, né? 18 de maio, nós temos até 31 de julho. E eu e as demais entidades estamos disponíveis, de manhã, de tarde, de noite, para fazer live, para fazer o que for necessário para fazer esse debate. E os servidores não tem problema. Se for necessário, a gente vai tudo de máscara lá, para a porta da Câmara Municipal fazer a nossa luta. Eu quero te dizer, Soraya, que o sentimento assim, uníssono dos vereadores é o sentimento de ouvir. Né? Não existe na Câmara, eu acho que, primeiro, colocar bem na cabeça que esse projeto é um projeto de todos, é um projeto que não tem bandeira, é um projeto que, independente de partidos, você sabe que a Câmara de Natal, isso eu posso dizer com propriedade, quando a matéria é servidor, é uma matéria que todo mundo se une. Então, todos nós estamos no propósito de ouvir. Então, assim, nesse propósito de ouvir, eu gostaria que você, inicialmente, de forma concatenada e sistemática, até para quem está nos assistindo, tem vereadores assistindo, assessoria de vereador, servidor, você colocasse quais são os pontos que você vê prejudicial ao servidor e, após, você puder já fazer alguma consideração no sentido de qual seria o modelo melhor para ser aplicado. A primeira questão é a alíquota. Pois não. Essa é a alíquota. Essa tabela que você está mostrando, ela é de quem? Essa tabela é da lei aprovada na Câmara e no Congresso da Reforma Previdenciária do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, então, a reforma da alíquota é essa aqui. Isso. Ok. Então, a prefeitura não adotou a alíquota progressiva estabelecida na lei previdenciária do Bolsonaro. Ela
quer aplicar 14% para todos. Por que quer aplicar 14% para todos? Porque a grande massa de servidores, nós temos em torno de 22 mil servidores, 23 mil servidores com os novos concursados. 80% desses servidores, a base de cálculo do desconto previdenciário não chega a 4 salários mínimos. Não chega a 4 salários mínimos. Então, você tem em torno de quê? De 80% a 90% dos servidores, 80% dos servidores, que a base de cálculo do desconto previdenciário não chega a 3, 3,5, 4 salários mínimos. E o restante, quando chega aqui para descontar os 22%, os 16%, já é acima de 30, 40 mil. De base de cálculo, não é o que o servidor recebe, né? Eu tenho fiscais da CEMURB, né? Fiscais, tem auditores, você tem procuradores, né? Então, tem os servidores com as incorporadas, com funções gratificadas, cargo comissionado incorporados, que desconta a Previdência, mas o risco de vida do guarda municipal, do agente de mobilidade urbana, do fiscal da Censu, do fiscal da CEMURB, não desconta a Previdência, ele não leva. Então, a base de cálculo nele, apesar dele ganhar R$2.000, R$3.000, a base de cálculo é 1.200, 1.500, 1.400. É 725 para quem não tem gratificação nenhuma, porque o resto é abono, que também está congelado. Em abono não desconta a Previdência, né? Então, você vai o quê? É isso que a gente quer que cada vereador e vereadora entenda. Nós queremos consensualizar primeiro uma alíquota progressiva diante da realidade dos servidores que estão com a base de cálculo diminuta de desconto previdenciário e 5 anos sem a lei da database ser cumprida. A outra coisa é assegurar a prioridade absoluta. Se a SEMAD passar a ser a pagadora dos benefícios, que tenha prioridade absoluta esse pagamento. Porque se não pagam a insalubridade de um técnico de enfermagem que está lá na labuta arriscando sua vida, né? No hospital, nas UPAs, né? Na rede pública de saúde, imagine um auxílio-doença, um auxílio-funeral, que pelo projeto de lei vai ser pago pela SEMAD e não pelo Natal Prévio. Essas duas são as questões fundamentais, porque o tempo de serviço e a idade não foram mexidos, né? As regras para tempo, né, continua a regra e não foram mexidas nessas regras ainda bem, né? Mas tem essa questão da alíquota e essa insegurança do pagamento dos benefícios passarem a ser pagos pela SEMAD, que não pagam insalubridade, um adicional noturno. Senhora, hoje esses 11%, eles também são para todas as categorias ou tem alguma tabela? Eu sei a resposta, mas eu quero que você explique isso. Não, hoje são 11% para todos, né? E para todos os ativos, né? E para os aposentados que ultrapassem ao teto de 6 mil e poucos reais. Então, incide os 11% na parcela que ultrapasse ao teto constitucional, que é de 6 mil e pouco. Então, hoje é 11% para todos, mas a gente não estava com 5 anos de salário congelado. Então, faça o seguinte, cumpra os 5 anos da database e a gente paga os 14%. Não tem problema. A prefeitura atualiza a matriz salarial, né? Paga os 5 anos da database que está devendo o servidor e aí a gente aceita os 14% para todos. Senhora, me diga com relação a essa questão que você falou do percentual dos servidores que ganham até 3 salários mínimos. Dentro desses servidores, vocês conseguem categorizar quais são do FUNFIPRE e quais são do FUNCAPRE? Olha, a prefeitura passou, a gente tem esses dados, né? A prefeitura passou 10 anos sem concurso público, só fez por imposição e decisão judicial e pressão do Ministério Público e das entidades sindicais. Então, a gente tem uma categoria que a média de idade
estava entre 40 e 50 anos, né? Porque não tinha concurso, contratava por terceirização, né? Por processo seletivo, então não oxigenava, né? Os fundos previdenciários. A partir de 2006 para cá, nós tivemos o concurso da saúde, depois, com muita luta, um outro concurso da saúde e 2 concursos da Centas. Só na Centas entraram 1.000 servidores, tudo entre a faixa de idade de 20 a 30 anos, no máximo, né? A grande maioria. E na saúde também. Então, nós temos que atualizar esses dados com o ingresso dos novos servidores, que certamente houve um equilíbrio maior e essas pessoas vão ficar contribuindo, né, para o Fundo Previdenciário para os próximos 30 anos, né? Então, nós teremos aí uma oxigenação nos fundos previdenciários. E a gente tem que contar também os óbitos que houveram nos últimos anos e atualizar os dados. Essa questão, como você sabe, hoje realmente a live é para lhe ouvir, para ouvindo você, ouvindo os servidores. Mas eu faço assim, quando eu vejo essa matéria, eu faço uma reflexão e vou colocar minha reflexão para você, para até você poder me ajudar ou até contrapor. Então, o que acontece? Quando o governo coloca, e aí ele vai ter que nos mostrar isso com cálculos atuariais, eu já antecipei até isso ao presidente da Natalprev, que eu vou precisar disso até para a emissão do meu parecer, e se apresenta um déficit mensal de mais de 15 milhões, a gente entende o seguinte, que na hora que o município tira 15 milhões da sua receita para pagar esses aposentados desse fundo, onde o outro fundo tem recurso, esses 15 milhões poderiam estar sendo utilizados justamente para atualizar a database do servidor, justamente para investir na melhoria da atividade do servidor, poderia ser utilizado para a contratação de novos servidores, poderia ser utilizado para a infraestrutura básica. Então, você há de convir que muitas, e aí uma inquietação que eu tenho, muitas dos pleitos que o sindicato vem fazendo ao longo do tempo, eles poderiam sim ser equacionados com esses 15 milhões, que é um valor bastante considerável para um município pobre como Natal, para ser todo mês suplementado uma folha de aposentados. Então, baseado até mesmo na sua fala, eu acho que a Natalprev poderia, de imediato, fazer esse estudo acerca desse período que você chama eu não vou usar a terminologia, mas vou usar, que houve esse rombo, não é? Quanto seria isso? Porque, às vezes, como não se tem a informação, se pode imaginar um valor enorme e, de fato, esse valor não ser tão grande assim. E se fica com essa insegurança e sem os dados. O que a gente tem de claro é hoje essa questão de 2 fundos, um fundo rico, outro fundo pobre, e uma gama enorme de servidores com direitos represados, e a prefeitura, por óbvio, argumentando que não pode aplicar de imediato os direitos que são devidos, porque não tem recurso para pagar. O que é que você me diz a respeito disso? Então, uma coisa clara que nós temos é que foi descontado do servidor. Foi pago, vereadora Nina. Foi pago e não foi repassado ao fundo previdenciário. Tanto que o outro fundo, que se não pagar vai preso, né? É processado por improbidade, ele não tem déficit. Muito pelo contrário, né? Então, isso mostra que a previdência dos servidores foi mal cuidada, não teve zelo. E só quando foi imposto regras rígidas é que passou a ser transferido recursos para os fundos previdenciários. Então, o que é que eu estou colocando? Né? O que está sendo colocado é que esses 15 milhões de contrapartida, né, que o FUNFIPRE não chega para pagar as aposentadorias, é a prefeitura pagando o que retirou do servidor, e Deus sabe como foi usado. Só Deus sabe como é que esse recurso previdenciário para a Previdência não foi, porque está lá provado que não foi repassado, que não tinha fundo específico, que não foi repassado e está com rombo. Então, os 15 milhões é como se a prefeitura estivesse pagando aquilo que está devendo
ao Fundo Previdenciário. Quem está devendo é a Prefeitura de Natal, não é o servidor. A outra coisa, isso é balela, de equilibrar a Previdência. Os 15 milhões poderia pagar database, tudo balela. Disseram que a Prefeitura foi procurador, foi uma série de situações para a Câmara, defendendo lá o empréstimo, defendendo a cobrança, defendendo isso, que ia oxigenar as finanças para pagar a database. Até hoje, são 5 anos sem database. E Carlos Eduardo só pagou as databases em 2013 com 68 dias de greve. E 2014, 42 dias de greve para poder pagar uma lei da database. O sonho de consumo da secretária Damiris, que é desde essa época do prefeito Carlos Eduardo, é voltar o plano geral a todos ganhar salário mínimo, porque essa era a situação. Uma vergonha. Servidor de nível elementar, nível médio, nível superior, ganhando um salário mínimo, independente da sua formação, independente do seu tempo de serviço. E se não cuidar, né, vai voltar os servidores a ganhar nível elementar, médio e superior, ganhar um salário mínimo, que muitos já estão ganhando aí abaixo do salário mínimo como cota da Previdência e do abono. Então, nós não podemos cair nem a Casa Legislativa, né, no conto do déficit previdenciário, que precisa oxigenar. A gente já pagou. A gente já pagou e quer que pague de novo. Quer que pague novamente. Quantos servidores que ganham até um salário mínimo, 2 salários mínimos, vai descontar 14% para poder pagar a 40 mil? Uma aposentadoria de 40 mil? Uma aposentadoria de 30 mil? Acima do teto? Por que o Instituto de Previdência de Natal paga aposentadoria acima do teto? Por que não retira as aposentadorias que estão sendo pagas acima do teto, para diminuir o rombo? Por que se paga 2 férias, a procurador, a auditor, e o ASG, o que limpa o chão, o que está na rua, o que está no hospital, enfrentando a pandemia, é umas férias e ainda sofre assédio? Então, essa situação tem que ser humanizada, não pode aprofundar esse tratamento insalubre que é dado aos servidores do município. Então, eu sei que você aí ouviu bem o Tiago, está muito bem assessorada, ou ele lhe passou algumas questões, e eu sei que você está ouvindo muito bem o que a gente está dizendo também, para ter esse equilíbrio. Mas as suas perguntas, né, certamente serão o que o Tiago, presidente do Natal Prev, vai tentar convencer terça-feira, às 9h30 da manhã, na Câmara, né, que ele foi convidado para participar, e a gente também quer... E a gente também quer paridade, o mesmo tratamento. A gente quer o mesmo tempo que ele estiver lá na Câmara, a gente também quer. A gente está requerendo aqui desde já o mesmo tempo que o Tiago vai ter terça-feira, a participação das entidades sindicais, aí pode revezar com outras entidades para participar desse debate. Isso aí, seu pleito, eu vou levar para a mesa diretora da casa, eu acho totalmente salutar. Agora, você me conhece e vou te dizer, eu não tenho assessoria Tiago, não. Eu não falei. Eu falei dele. Assessoria, de fato, eu contratei uma assessoria para me ajudar nessa questão do relatório. Eu contratei, inclusive, sou assessorado por doutor Tiago Cortez nessa matéria, porque como a matéria previdenciária é uma matéria que é específica, por mais que eu sou advogada na área criminal, então a gente precisa desse conhecimento. Mas assim, eu sou muito racional. Essas questões que eu coloquei para você, eu as ouvi justamente por episódio daquela matéria que foi para a Câmara do empréstimo, onde naquela ocasião era ali do governo e tive que estudar essa questão do FUNFIPRE, FUNCAPRE, enfim. E, por óbvio, também a gente vem acompanhando aí a situação não só do Natal, como do país.
E, claro, é muito interessante quando você coloca. Eu concordo demais com você quando você diz por que procurador tem 2 meses de férias, por que auditor tem 2 meses de férias, se o limpador do chão só tem 1 mês, né? Então, eu concordo com você que a gente precisa saber o que não foi repassado, recurso do Funfibre, quanto foi, qual foi o período. Por que a gente não sabia? A gente tem que saber. Com certeza. Com você que se existe um escalonamento de alíquotas, por que 14 de forma uniforme? Porque... Então, esses porquês todos, eu também quero saber. Eu quero saber para eu tomar o meu posicionamento, porque eu tenho um voto representando o nosso mandato. E para eu votar... Mas a Câmara não podia vetar as aposentadorias acima do teto? Os salários acima do teto, ganhando mais do que o prefeito, do que... Isso também a Câmara tem que se deter a isso. Não, a Câmara ela pode ter o conhecimento. Recomendar, pode votar isso. Pode. Mas, assim, é isso que eu estou te falando, Soraya. Eu acho que esse é o primeiro momento. E muitas, essas matérias que eu tenho, e aí eu acho que a abordagem dessa legislatura é uma abordagem muito correta, e aí aqui a gente agradece a mesa diretora, o presidente Paulinho, que desde o primeiro momento ele disse claramente que, por mais que a matéria tivesse mínimo urgência, a gente tem 45 dias, que nós iríamos exaurir até o último prazo. Isso dá claramente um norte para que a gente diga, nós queremos entender. Tá? Então, porque nesse processo de diálogo, como é um processo de diálogo, a prefeitura pode ter razão, os sindicatos podem ter razão, todos podem ter razão, ninguém pode ter razão. O importante é que nós, como nós temos democracia e direito, nós tenhamos justamente a oportunidade de dialogar, de dizer claramente, e aqui eu tenho certeza que os outros membros da Comissão de Justiça que estão nos assistindo corroboram com esse entendimento. E a gente, que bom. Dizer de novo, da mesma forma que o presidente Natal Pré foi convocado e a Câmara, vocês serão convocados, porque, afinal de contas, quem vai receber... É a nossa vida, né? São os servidores, né? Mas é um debate que a gente tem que fazer realmente com clareza, claro, e desarmados, porque, como eu falei, e você falou também, é uma matéria que interfere a todos nós. Então, a gente falou aí sobre a alíquota, você falou com relação à questão de outros direitos que são pagos pela Natal Prev e vão ser deslocados para a SEMAD, não é isso? Repita pontualmente quais são, para a gente entender, para a gente saber, para depois a gente tentar entender o porquê deles repassarem isso para a SEMAD, que, como você bem falou, já tem dificuldade de atualizar alguns direitos, e porque agora vai ficar com esses encargos. Então, Natal Prev, ela paga aposentadoria, pensão por morte, pensão por invalidez, auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio funeral e outros benefícios, né? Então, esse projeto de lei, e há uma determinação, inclusive a gente está estudando, né? A gente até agradece a nossa assessoria jurídica, a doutora Jéssica e seu escritório, que passou aí 3, 4 dias nos ajudando e assessorando, assim como as assessorias dos demais sindicatos, também se debruçando, né? Então, isso foi identificado. Então, aí eu perguntei, mas isso é obrigatório? Porque eu tenho um debate, você me conhece, honesto. Eu não vou dizer, o Álvaro colocou isso e poderia não ter colocado. Na legislação federal não determina que isso seja colocado e o Álvaro colocou. Não, eu perguntei, sim, mas isso é uma imposição da reforma previdenciária do Bolsonaro? Infelizmente, é uma imposição que os fundos previdenciários e os recursos previdenciários paguem apenas, a partir de agora, as aposentadorias e pensão por morte. E os demais benefícios previdenciários sejam pagos pelos estados e pelos municípios. Aí nós temos um problema, né? Porque o nós já não paga nada, né? Paga o salário, tem a lei lá determinando que seja até o último dia útil a lei orgânica do município. Então, a gente quer o cuidado de um artigo, de uma ressalva, de um parágrafo, que haja prioridade, né? Porque nós temos aí servidores da saúde, Nina, 10 anos sem salubridade. 10 anos, entendeu?
Então, a pessoa morre e vai receber um auxílio funeral quando? 10 anos depois? O auxílio doença, fica doente e não tem o auxílio para comprar seu remédio, para tratar a saúde. É uma situação que... Então, a gente quer o cuidado nessa questão aí, além da alíquota, essa questão do pagamento dos benefícios, ter um fundo específico da SEMAD, já ter uma rubrica própria, enfim, algo que se construa para que haja a disponibilização orçamentária e financeira para o pagamento imediato desse benefício. Eu só quero que, ao longo desse processo todinho, alguém me responda. Como é que a prefeitura vai aguentar esses mais de 15 milhões todo mês? Eu quero saber, agora que quero saber, vai ser mais nem você, Soraya. Quanto foi que, de fato, a prefeitura deixou de repassar esses fundos? Quem deve tem que pagar. Tudo bem, mas você há de convir que eu estou praticamente no 4º ano do meu mandato, você pegar aí 36 meses, com mais 4 de agora, 40 meses a 15 milhões, olha só, que dívida é essa? Né? Isso, e quantos anos a prefeitura, está pagando a aposentadoria acima do teto? A gente não só tem que fazer a conta dos 15 milhões, não. A gente tem que fazer as contas também, Nina, vereadora Nina, a gente tem que fazer as contas. Quanto tempo a prefeitura está pagando 2 férias a procurador, pagando 2 férias a auditor, 60 mil reais a secretária Damires, que ela recebeu em janeiro desse ano, vendendo férias a ela mesma, que a legislação municipal proíbe. Então, a gente sabe, 15 milhões, coitado da prefeitura. Coitado porque deve. Quem é devedor não é alvo, é histórico. A dívida é histórica e quem pega o barco é devedor. Então vamos pegar esse momento da reforma. Vamos saber quanto. Vamos saber o seguinte, se cortasse as férias, desse apenas umas férias a procurador, qual era a economia? Umas férias a auditor, qual era a economia? Quantas aposentadorias acima do teto a prefeitura está pagando? Quantos salários acima do teto a prefeitura está pagando? Aí vamos somando, né? Talvez a gente chegue a 1 milhão, 2 milhões, 7 milhões, 4 milhões, né? E aí devolve aí o rombo, né? Ameniza o rombo da Previdência que descontaram do trabalhador e, como eu disse, só Deus sabe onde esse dinheiro foi aplicado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta chata a você. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu quero. Hoje eu sou mediadora aqui. Eu sou mediadora. Não tem problema. Eu estou aqui preparadíssima. Se no próximo pleito, 2020, Soraya fosse candidata a prefeita de Natal, se Soraya eleita, Soraya fazia concursos e de pronto começaria a efetivar novos servidores diante desse quadro que hoje está em Natal, de todos esses direitos represados, desse déficit previdenciário, desse caos que a gente pode dizer assim, tá, com relação a servidores. Se Soraya, ela faria isso. Ou eu faria de prontidão 2 coisas. Um decreto, 2 decretos. 2 decretos. Primeiro, acabar com a terceirização no município de Natal. Milhões que são gastos com a terceirização no município de Natal, onde você sabe os vínculos perniciosos que há de contratação de mão de obra terceirizada. Está aí o hospital de campanha, o povo natalense morrendo e as 2 contratações anuladas por suspeita, né? Então, esse é o mal da aplicação dos recursos públicos com a terceirização. E a outra coisa é a taxação. Pegar os grandes devedores de IPTU, cobrar, meu amigo, vem cá, ó. Você está devendo, vamos aqui parcelar, pague, porque eu não posso mais ter o 6º ano consecutivo de salário congelado do ASG, do assistente social, do técnico de enfermagem, do fiscal da Censu, que está na feira. Eu não tenho mais cara de dizer que esse ano não vai ter database. E aí, outras medidas moralizantes, né? Você podia congelar os salários dos prefeitos, dos vereadores, enquanto não atualizar a database dos servidores,
porque é muito cômodo, o aumento é automático. Aliás, eu queria saber quanto foi doado aí para a pandemia, né? Então você tem várias situações que você pode, os grandes devedores, a questão da terceirização, a questão dos altos salários, cortar. Nenhum município é obrigado a pagar salário acima do teto. Acima do teto. Você perguntou? Então eu respondo. Mas eu não tenho concluído nenhuma pretensão, não sou candidata. Eu nasci para ser sindicalista. Então não se preocupem, não sou candidata em 2020, nem a vereadora, nem... Inclusive, eu já estou com 34 anos de serviço público, vai ter eleição do Cisenat, povo doido assim, né? O patrimônio, pôr as garras no patrimônio da entidade, mas a gente vai entregar uma turma boa, uma turma que vai dar mais trabalho ainda, né? Ao município de Natal, pelos direitos dos trabalhadores, que a gente já está com 34 anos aí na luta. Deixa eu te falar, o vereador de Natal, ele tem um salário congelado há quase 10 anos, né? E dizer a você que muitos lá, aliás, muitos não, poucos, não tinham uma profissão definida, mas a grande maioria ganhava até mais do que antes de estar na Câmara. Eu, por exemplo, ganhava mais do que Olha aí, pois é, eu estou falando genericamente. Agora deixa eu terminar o raciocínio. E dizer que a Câmara de Natal, no término do exercício de 2019, devolveu aos cofres públicos 6 milhões de reais, dinheiro, inclusive, que não foi carimbado porque a legislação não permite, mas foi articulado com a Prefeitura para ser utilizado todo na saúde. Dizer também que agora, já no mês de março, a grande maioria dos vereadores abriram mão de metade por cento da sua verba indenizatória e esse dinheiro também vai ser... O presidente está só vendo a questão legal, se já pode antecipar agora para já ir utilizando aí na saúde ou se obrigatoriamente tem que esperar o final do ano. Tem que divulgar, né, Nina? Isso tem que ser divulgado. Nós estamos fazendo o máximo que a gente pode. E assim eu pergunto, exemplo, com relação à terceirização. Essa terceirização é uma questão que ela sucede um amplo debate. Exemplo, existem pessoas que aí eu não me enquadro nesse grupo que defendem plano de cargo para a SG. Com todo respeito, eu contrato um SG para ele realizar as atividades que são elencadas no cargo do SG. Então, o SG, para mim, com doutorado, não serve. Mas dentro de alguns municípios, o SG entra com salário mínimo e outro ganha 5 mil. Então, como é que você tem, dentro de uma categoria, duas pessoas, porque tem um lapso temporal, uma ganhando R$1.000... Tudo bem, mas essa não é a realidade não é a realidade do município de Natal. Não é a realidade do município de Natal. Natal, nenhum município deste país tem condição de pegar um contingente enorme de terceirizados e efetivar. Porque não é só o salário mensal. Você mesmo sabe, tem as contribuições que elevam muito o valor dessa forma, mas isso aí a gente marca outra live, a gente marca o reunião para falar de... Não, com certeza, eu não estou falando só de mão de obra, não. Eu não estou falando de mão de obra, não. Estou falando de milhões e milhões que são gastos sem licitação pública. Não estou falando de contratação, da atividade fim, não. Eu estou falando, né? Eu estou falando... eu estou falando das licitações, né? Tá, mas eu tenho que defender que nesse governo de Álvaro Dias, certo? E posso dizer também, no período que eu fui líder do governo Carlos Eduardo, isso não existiu. Essa questão de processo sem licitação, isso não existiu. Inclusive, assim, a gente há de convir que essa questão, mesmo do contrato que você citou do hospital, não havia vedação legal, houve um chamamento público, mas na hora que foi suscitada essa questão de parente da esposa dele, ele foi o primeiro a revogar o contrato. Então, assim, aí faz outro com a mesma empresa. Fez o outro com a mesma empresa. Não foi então, Natal todinha... Tá... Bom, enfim. Aí ela ganhou de novo. Ganhou de novo. Ô, sorte, ganhou 2 vezes. Bom, tá bom, tá certo. Assim, eu estou só colocando, assim, hoje o tema... Não, é sorte, né? Eu nunca ganhei nem um balai de São João no sorteio. A empresa ganha 2 tomadas de preço. Se houvesse má fé, ele teria insistido, né? Eu acho que... Não, eu não estou falando que é má fé, não abra a boca para falar de má fé, só quando eu tenho prova.
A gente aprendeu, principalmente mas às vezes nos últimos anos, que tem que ter prova, Você perguntou o que eu faria, eu disse. Combateria a terceirização, os gastos milionários sem licitação pública. No primeiro mês de mandato, eu não pagaria salário nem aposentadoria acima do teto. Cortava as férias do procurador e do auditor, umas ferinhas, ou então dá 2 para a SG. Eu vou dizer com você, eu vou fazer Dá 2 para todo mundo ou uma para todo mundo. Né? Então, a nossa formação é dessa forma. Eu vou lhe dizer uma coisa boa. Vou dizer uma coisa. Diga. Toda a sua fala, e cada pergunta que você falou, eu vou querer a resposta do governo, para a gente até conhecer se realmente existe essa realidade. Então, assim, Soraya... Obrigada pela atenção. A gente já caminhando aí. Então, hoje, dos 2 pontos que a gente deve focar é nessa questão da alíquota, que vocês defendem que ela não seja igual, ela seja progressiva, de acordo com o salário de cada servidor, e a questão que vocês questionam, a vulnerabilidade que pode ocorrer na hora que aqueles benefícios passarem a ser pagos pela SEMAD. Então, basicamente, é isso. Não é? A questão é essa, e aí eu posso até arriscar dizer, é uma reforma bem... Tem pontos que vocês questionam, mas bem melhor do que a governo do Estado, né? Com certeza. Com certeza. Uma questão aí que eu sabia que ia ser colocar, olha, a minha atuação é na área sindical. Nenhum governo, ele tem o caráter e terá o caráter de defesa ampla, total e restrita da classe trabalhadora. Sempre terá conflitos, porque é um governo que tem que trabalhar para toda a sociedade que a gente vive no sistema capitalista. Então, o que a gente vota em determinadas candidaturas não é achando que a partir de 1º de janeiro vai ser um mar de rosas para a classe trabalhadora, não. Vai ser um governo mais sensível. Agora, a minha base de atuação é no município, e se eu tivesse base de atuação no Estado, o primeiro conflito com a governadora Fátima seria o aumento de 16% para procurador. Eu estava ainda acampada até agora na Assembleia Legislativa, que é um absurdo, né? Aquela medida de dar aumento de 16,3, alguma coisa. O vice é procurador, Antenor Roberto. Então, tratou logo, né, de garantir para a sua categoria. Ora, pegou o governo com 4 folhas, 5 folhas atrasadas, 10º atrasado. A primeira medida de aumento é a questão de aumento para procurador. Uma vergonha. Ali abriu a porteira. Então, você não poderia ter deixado ou permitido, ou 16% para todo mundo, aí foi feito lá uma emenda. Balela! Você sabe muito bem que o legislativo não pode dar aumento, né? A luta correta seria retirada do aumento de 16% da Assembleia Legislativa, né? Aí ficar 16% para todo mundo, terminou os 16% para procurador. Aí abriu a porteira, veio a reforma administrativa, que em muitos aspectos é pior do que a do governo Bolsonaro. Pior. E é porque eu votei, Não. É um governo mais sensível, é um governo que está adotando isolamento social, mas pecou e muito nessas 2 questões, né, que tem que ser enfrentada. Ainda bem que ainda está lá congelada na Assembleia. Eu espero que a governadora Fátima reveja alguns aspectos, né? Quem formulou essa reforma da Previdência no governo de Fátima? Quem formulou essa reforma da Previdência no governo municipal? Com certeza foi o procurador que formulou. Não quer 20% para ele, aí quer dar 14% para o SG, que está com 5 anos de salário congelado, abaixo. Não, a gente quer redigir também essa reforma. Né? Nós queremos participar também da redação dessa reforma, ok? É isso. Soraya, é por isso que eu lhe admiro, por isso que eu lhe respeito, por isso que a gente sempre constrói um diálogo, viu?
eu quero te dizer que eu vou ser sempre um canal para ouvir o Cincinato, ouvir os outros sindicatos, que eu mando meu abraço também para os Liguados, os Sindas, você sabe a aproximação que eu tenho aos Sindas, a aproximação que eu tenho ao pessoal da STTU, e ao pessoal da educação, enfim, dizer que nós vamos seguir aí... Cine Saúde, Sindicato dos Enfermeiros, odontólogos, farmacêuticos, tudo participando. Isso, exatamente. E dizer que eu aqui já fico o nosso compromisso. Até os segundos que Tiago tiver, vocês terão da mesma forma. E nós vamos exaurir todo o período. Discussão não vai faltar, tá? Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Vamos seguir firme no propósito de ouvir as orientações dos organismos de saúde. Quem precisar sair de casa, sai de máscara, sai de casa o mínimo possível. Com certeza. Ela não é brincadeira. Não é brincadeira. Álvaro, e manda o projeto de lei da insalubridade, viu, Nina? Cobra aí o projeto de lei da insalubridade aí, da gratificação. Não era insalubridade, depois gratificação, nem chegou insalubridade, nem chegou gratificação, para mandar para a Câmara, para pagar. Viu, prefeito? A gratificação, ele se comprometeu, se Deus quiser, vai chegar aí para a gratificação do pois é. Está na linha de frente do Covid. E aí, Soraya, continua aí a luta pela insalubridade do conjunto de servidores, tá? Isso, então, que Deus exatamente. todos vocês. Muito obrigada. Amanhã você assiste a primeira reunião na comissão, vai ser na sessão ordinária. A partir com certeza. Um beijo. Obrigada. Nossa Senhora proteja você. Um abraço. Abraço. A luta continua sempre. A luta continua sempre.